Eu escolhi falar desse tema porque está mais recente minha vida profissional e eu comecei a mexer com isso aqui no ano passado e entender a vantagem disso aqui. Eu comecei a olhar para isso aqui porque as coisas que eu precisava fazer estavam atrasando, dava muito bug, né? Às vezes bug idiota. Eu sentia que eu programava demais, saía muito código e no final não tinha resultado das coisas. Eu fui tentar estudar um pouco mais, falar o que será que tem na literatura, por que tem gente que faz, por que tem gente que consegue entregar essas coisas, por que a gente não consegue. E aí eu vim a entender algumas coisas, né? Obviamente que isso aqui não é panaceia, é mais uma abordagem, mas parece que o mundo vem entendendo para isso. Isso aqui é muito mais próximo da vida real, né? Do que a gente querer prever o futuro. Isso aqui é uma forma de dizer assim, olha, aceita que dói menos. E o aceita que dói menos, na verdade, é aceite que no mundo do software, ainda que seja uma ciência exata, ainda que seja engenharia, existem mudanças que são inevitáveis, elas vão acontecer. Então, ao invés de você tentar adiantá-las todas, ao invés de você tentar evitá-las, aceita e aprenda a lidar com elas. Então está tudo no processo, né? Então, é um pouco disso que eu vou falar, vou tentar contar em que esse conhecimento tem me ajudado, tem ajudado o meu círculo de colegas e por que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance para esse tipo de abordagem. Muito bem, é uma introdução que é humilde, é despretensiosa e é levemente inaugurada. Estou longe de ser até newbie nisso aqui. Bom, o que é um software no final das contas? Minha interpretação é essa. Um software é a implementação de um processo. Uma ideia é um processo. Qualquer coisa que você faz, que tem início, meio e fim, está falando de um processo no final das contas. E eu acho que software é um processo. Então o Bill Gates falou que você automatizar um negócio que é eficiente vai, obviamente, aumentar a eficiência. Se você automatizar uma coisa que é ineficiente, naturalmente vai aumentar a ineficiência. Então, se você tem um modus operandi que é ineficiente, quando você tenta automatizá-lo, você não vai conseguir ganho só porque está automatizado, porque tudo depende da natureza do processo em si. Então, se você pensar, por exemplo, o Ford ficou famoso porque esse cara conseguiu fazer, na verdade, foi criar um tipo de economia de escala que abaixou o preço e diminuiu o tempo de produção de automóveis. Então, ele, de certa forma, popularizou o automóvel. Foi um puta ganho para a época. Então, a gente fala do cara até hoje. Então, assim, existia um modus operandi que era extremamente ineficiente. E ele foi lá e falou, peraí, vamos arrumar isso aqui. Então, ao invés de automatizar o que era ineficiente, não, ele mudou o processo. Entende? Que tem uma diferença, não é só automatizar, ele mudou o processo. Só que aí, novas necessidades apareceram. Quais foram as necessidades? Todas elas diziam respeito principalmente ao desperdício. Porque se você simplesmente sai produzindo, a minha cadeia produtiva agora é foda, eu produzo muito, eu tenho um puta estoque. Beleza, você tem um puta estoque, mas você tem uma puta demanda. Então você precisa dessa demanda. Então a gente sabe que quem resolveu esse problema, né, do mesmo jeito que o Ford resolveu um pedaço dele, a Toyota resolveu um segundo pedaço. O modelo da Toyota ficou muito famoso, esse Toyota Production System, esse negócio ficou muito famoso, porque eles olharam para aquilo que era aquela indústria e falaram assim, olha, bacana, está automatizado esse processo, bacana, é muito mais eficiente do que antes, mas tem um detalhe aí que não está bacana. Vocês pensaram só a parte técnica, vocês não pensaram a cadeia inteira. Claro, né, o Ford queria fazer um automóvel mais barato, nas palavras dele, para que o próprio funcionário dele que produzia o automóvel pudesse comprar. Como é que o Ford conseguiu, depois da Toyota e outros tantos, né, pegando o caso desses dois? Eles entenderam como é que funciona cada uma das etapas do processo. Acertar aquilo tudo. Então a gente sabe. E quando a gente está falando do mundo do software, a gente tem estatísticas e mais estatísticas para mostrar que assim é a curva dos custos. Quando você está trabalhando nos requisitos, se você precisar fazer uma mudança, é muito mais barato do que quando você já está em operação. Trocar a roda do carro com o carro andando é muito mais complicado. Então no software acontece isso, e nós vamos falar aqui de software. Qual que passa a ser um desafio interessante da engenharia de software aí? Se você pensar isso como engenharia, assim como você estivesse falando da engenharia automobilística, um desafio interessante era, bom, como é que eu diminuo essas coisas aí? Se você pensa assim, como é que funciona, qual que é a abordagem intuitiva para você desenvolver alguma coisa para um cliente? Essencialmente sempre tem um cliente. Você conversa com o cliente, entende o que ele quer, desenha aquilo, confirma com ele e depois você constrói. Essa é a abordagem mais intuitiva de todas. Só que tem uma cacetada de problemas aí que são muito sérios.
muito sérios. O cara não sabe direito o que ele quer. Naquele momento, você não sabe de problemas que vão aparecer no futuro, você não sabe de problemas de integração, etc. Então, a gente está acostumado com esse tipo de problema. Então, como dizia o Peter Drucker, se você quer alguma coisa nova, você tem que parar de fazer uma coisa velha. Então, quando a gente olha para o que a Toyota fez, e a Toyota levantou lá, né, quando a Toyota levantou essas coisas, essencialmente vamos tratar o desperdício. Aqui, quando isso foi trazido para o mundo do software, que é a tal da abordagem Lean que a gente tem, o pensamento é muito nesse sentido. Acontece que o software tem peculiaridades que o automóvel não tem. Então a gente fala daqui a pouco. Mas essencialmente, eliminar desperdício de todas as formas. A gente vai ver quais são as diretrizes para se fazer isso. Amplificar o conhecimento, porque o que vem a se amplificar o conhecimento aqui? Eu acho que a gente está falando da cadeia inteira. Se você vai trabalhar com um negócio que você nunca viu, é um problema, é um risco. Você não sabe se ele responde bem para aquele design que você fez, se é aquilo que você espera que ele te entregue, se ele te entrega de fato. Então, na medida em que alguém aprende, esse conhecimento tem que ser difundido rápido, porque para a organização isso é ótimo. É ótimo. Isso aí eu tenho uns exemplos já recentes para contar de coisas que realmente deram um ganho muito grande no desenvolvimento. Postergar as decisões, isso é uma coisa se você pensa assim, a vida... pensa na probabilidade bayesiana, o que é? Você tem que considerar a priori, você tem que considerar a likelihood, lá que são os dados que você tem, e a probabilidade geral, o normalizador. O a priori quanto mais dados você tem, mais você consegue inferir, certo? No final é isso, quanto mais informação você tiver, melhor para você inferir. Então pega qualquer decisão que você tiver que seja final e joga lá para frente, Ou seja, todo mundo pensa muito hoje na indústria de software, pelo menos eu percebo, software house, tudo é framework. Não, vou começar, não, primeiro é o framework. Eu falo, não. Quando você faz um framework, você já engessou o design. O framework, por definição, é isso, né? É um design engessado de alguma coisa, onde você assume que o design é só aquele, e aí você pode plugar coisas aqui embaixo. Então, não é assim. Essa não é a melhor maneira. Entregar as coisas rápidas. Se a gente vê que naquela curva lá, quando a gente está em operação, o custo aumenta muito, se você colocar em operação rápido, você teria menos coisas para corrigir, intuitivamente o custo diminui, certo? Dá o poder para o time, ou seja, arruma um monte de gente boa, bota o desafio e deixa a galera desembolar. Eu lembro do Ricardo Paes, quando ele veio falar aqui uma vez, que ele falou assim, olha, não tem jeito de muita gente junto ter uma decisão pior do que um só, a não ser que alguém tenha inteligência negativa. Isso é um fato, não é o caso, certo? Se você consegue pesar aquilo tudo de todo mundo, é natural que cada um traz mais esse seja o chefe. Porque depende se você tem gente que quer fazer valer a sua opinião mais do que as outras e ele está errado. Então, coletivamente, acontece esse problema. Isso, direto. É por isso que é legal se você entregar para o time inteiro, né? Então, esse lance da integridade, de você garantir a integridade aqui no caso não é das pessoas, é do software, né? É muita ideia de TDD, que a gente fala daqui a pouco também. Ou seja, você não considerar que o teste é uma etapa, o teste é sempre. E sempre enxergar a coisa como um todo, pega o todo e vai desembolando. Então, beleza, agora, isso aqui a gente pegou, a gente não, né? Alguém, uma turma, pegou essa ideia da Toyota, conseguiu falar assim, olha, o processo de software hoje está para a Ford, assim como o processo que não existe está para a Toyota, então vamos aprender o que eles trouxeram de melhoria e vamos tentar trazer para a indústria do software. Então, é o tal do Lean Software Development, veio disso. E é legal passar por essa história para entender por que esse raciocínio foi construído, né? Não é só pegar e aplicar. Quer dizer, teve o caso dele não ser usado. E a gente consegue hoje ter mensurações disso. A gente vai ver uns gráficos aqui. A partir disso a gente teve então a criação dessas tal de metodologias ágeis. A gente tem alguns exemplos, mas essencialmente trocou-se, deu-se um shift na maneira como se enxergava o que era importante dentro do processo. Ou seja, antes era só o processo mesmo, né? Ou seja, o importante é a cadeia produtiva, não importa quem está na cadeia produtiva, não importa quem está lá, contanto que seja seguido. O pessoal falou, não é assim, é o contrário.
O importante é quem está lá. Não é qualquer um que vai conseguir desembolar na máquina de busca do Google. E você tem que facilitar a comunicação dessas pessoas. Assim como nós estamos fazendo aqui, o conhecimento tem que ser passado para frente, que é bom para todo mundo. Existe uma preocupação muito grande com documentação, com ter tudo escrito lá, bonitinho. A melhor documentação que você pode ter num código, eu acho que todo mundo que é programador vai concordar, é um código bem escrito. Com nome de variável decente, com nome de método decente. O Donald Knuth fala que, o Joshua Block fala também, ele falou, escrever sósia é escrever prosa. E no fim das contas você escrevendo prosa. Então dá uma atenção para isso, a documentação fica em segundo plano, mesmo porque se o software tem a natureza, se o software responde ao requisito, o requisito tem a natureza mutável, a documentação teria que ter também, se fosse documentar isso. Então, o código bem escrito se documenta, né? A outra coisa que entenderam olha, ao invés de você ir lá no cliente e falar assim, é isso aqui, tá assinado, beleza, então, vamos fazer? Não pode, porque se você mudar de ideia, você vai ter que me pagar mais, e se eu não conseguir fazer exatamente do jeito que você quer também, não, vamos junto, vamos fazendo junto, esteja com a gente. E esse último, para mim, é o melhor de todos, que é assim, responder às mudanças, ao invés de seguir um plano cegamente. Eu acho que o plano é importantíssimo, né? A filosofia dizia isso. A coisa mais importante do mundo é você escrever um plano. Você nunca vai seguir, mas escreva, pra você ter uma noção do que você vai perseguir. Agora, é claro que você vai montar muito no meio do caminho. Mas, essencialmente, se você pega cada uma dessas coisas, isso faz muito sentido para um software, né? Assim como faz muito sentido para qualquer produto. Então, qual é a prioridade máxima do software? É o cliente satisfeito. Não, eu fiz um negócio lindo, a arquitetura mais linda, a tecnologia mais linda, mas o cliente falou assim, não quero usar. Bobagem. Você aceitar bem os requisitos é importante pra caralho. Quem é programador fica puto, né? Pô, eu tava quase acabando, agora tem que mudar. É isso, a natureza do negócio é isso. Eu acho até por isso que linguagens tipo Python estão ganhando muito momento agora, muita atração, porque você escreve menos código, logo, se você tiver que mudar, você muda menos. Você colocar as coisas para rodar constantemente, né, frequentemente, igual está falando aí no item 3, é muito importante, porque você consegue pegar os bugs mais cedo. E a gente podia ir falando de cada um desses, mas o foco é design evolutivo. Isso aqui é um pedaço, é a metodologia ágil que permite o estabelecimento de um design evolutivo, então acho que todo mundo está familiarizado com isso aqui. Eu só chamaria a atenção ali para os itens 10 e 11. A primeira é a simplicidade. Isso aí é um negócio que é difícil de aprender. Eu mesmo eu sou um aprendiz de como fazer as coisas com simplicidade. Então, quanto mais simples mais fácil é de entender, mais fácil é de mudar. A gente vai falar em padrão de projeto aqui, então não. Quanto mais simples, melhor. Ao invés de colocar lá um algoritmo cabuloso, se puder fazer um if maior ou menor e ele funcionar quase a mesma coisa, prefira. Muito melhor. Muito melhor. E time que se organiza sozinho. Eu acho que a figura de um gerente ela é importante só porque ela liga o time com o negócio. O time não tem que ficar preocupando essencialmente com o negócio. Ele tem que isolar o time também e deixar trabalhar. Só isso. Ali dentro, eu acho que se você garante que tem gente boa, o resto das coisas desembola sozinho. Essencialmente, a gente sabe que Agile é o arcabouço, né? Aí lá dentro você tem algumas práticas, você tem alguns processos para fazer isso. Modus operandi de um desenvolvimento que é ágil. O Scrum e o Kanban, todo mundo sabe, todo mundo já viu isso em algum momento da vida, para gerenciar e para você desenvolver é o XP. Então, se você falou assim, eu tenho um time ágil, beleza, como é que você desenvolve? Como é que eu deveria desenvolver? Vamos pensar assim, vamos supor que nós aqui somos todos com respeito, claro, mas ex-funcionários públicos aí, da parte de TI, e de alguma instituição, e agora a gente falou, não, agora estamos aqui e vamos fazer a coisa de forma ágil. O que a gente deve fazer? Como que você desenvolve e como você gerencia o desenvolvimento? Como você desenvolve? O XP te responde. Fala, beleza, você está vindo desse mundo aí? Vem para cá então. O jeito de programar, o jeito de interagir, papapá, então o XP está aqui, ele vai te explicar exatamente, já tem tudo definido. Beleza, e como que eu garanto que a coisa como um todo vai ser bem desenvolvida? Como é que eu garanto que eu vou conseguir colocar os requisitos para dentro? Como é que eu garanto que eu vou deixar o cliente satisfeito? O Scrum ou o Kanban vou poder te dizer isso. Essa é a diferença entre a prática técnica e a prática de gerenciamento. Então, para não parecer que é só teoria, a Toyota trouxe um ganho real, né? Quer dizer, na época os americanos ficaram com medo da indústria japonesa chegar lá e quebrar o pau. De fato aconteceu. O Japão é o terceiro PIB do mundo, se não me engano. É uma ilha com terremoto, se você quiser pensar. E é o terceiro PIB do mundo. Os caras sabem pensar um negócio direitinho, sabem no detalhe, sabem inovar. Então, esses aqui são os números que a gente tem, por exemplo, dentro da adoção de cada um
dos dois processos. A gente consegue perceber que não precisa nem olhar para a taxa de sucesso, não, olhar para a taxa de falha, a redução significativa que teve de um para outro, por razões óbvias, né? Ou seja, o que é falha? Falha é, se você não ouve o cliente, se você não sabe o que é para fazer, você vai chegar no final, você vai ter falhado, porque o cara fala, não me serve, não me atende, ruim, né? Isso aqui, inclusive, a gente sabe que Lean é um conceito que foi aplicado a várias coisas. O outro famoso é a Lean Startup. O que é a Lean Startup? Se você quiser pensar nesse formato, se você quiser comparar o mesmo esquema Ford, Toyota, se você quiser pensar um modelo de produto que é Lean e o outro que não é Lean, o modelo que não é Lean é o cara ter uma ideia e falar, vou fazer X, porque na minha cabeça X é lindo e é foda e vai matar a pau. Aí ele vai e faz X, aí ele chega lá e ele fala, pô, não gostaram de X, vai ter que mudar para Y, mas aí é caro. O Lean ele faz o contrário, ele segue aquelas coisas, não, vamos tirar desperdício, vamos colocar aprendizado no processo e vamos colocar o cliente no processo. Então ele consegue desenvolver uma coisa que tem um risco menor, porque o cliente está falando, beleza, não beleza, aí não gostei, opa, então volta aí, dá um rollback, vamos de novo aqui, agora melhorou, beleza, é muito esse o pensamento. A gente viu que isso deu origem, né, à metodologia ágil e que para você adotar essa metodologia, para você falar que você é ágil, você tem que pensar como é que você faz do ponto de vista da produção e como é que você faz do ponto de vista da condução do processo. Então, do ponto de vista da condução do processo, a gente está falando do Scrum e do Kanban, do ponto de vista da produção nós estamos falando do XP. Né? É uma coisa que está mais próxima, vamos dizer assim, do chão de fábrica. Então nós vamos melhorar a qualidade do software, essencialmente, é isso que nós precisamos fazer. Qualidade do software significa menos bugs, ele funciona direito, né? ele funciona no tempo certo, que é esperado, blá blá blá. E eu consigo responder às requisições de mudança por parte dos clientes. Então o processo tem que ter isso, se não tiver isso, não está dentro da nova metodologia. E aí, então, como é que eu faço isso? Como é que eu atinjo isso? Aqui estão os elementos, de fato, os artefatos de software que a gente precisa usar. Teste unitário, evitar o desenvolvimento de features até que elas sejam necessárias, é o tal do IAGNI, daqui a pouco a gente fala disso aí. Dá uma achatada na estrutura de gerenciamento, quer dizer, você não tem que pedir para 30 pessoas em cima de você para poder ter que fazer X ou Y. Então, achata isso. Escreve um código claro, conciso, bota a documentação de lado, ela é importante, mas o software bem escrito já é a sua própria documentação. A única coisa que você tem que documentar sempre, pelo menos eu defendo, é a API. A API tem que estar lindamente documentada, mas qual que é uma premissa de um bom desenvolvimento de API? Ela não muda. Espera, então, que o cliente vai te requisitar mais coisas. Em tese, adota principalmente essas coisas que estão em negrito aí. Isso aí já é o seu novo processo de software. Tem esse negócio aí que eu acho foda, acho legal pra caramba. E quanto mais eu tentei aplicar isso aqui, mais legal minha vida ficou, até minha vida pessoal mesmo. Todo mundo já ouviu falar da navalha de Ockham. A navalha de Ockham é muito famosa. O cara fala essencialmente essa primeira coisa: as entidades não devem ser multiplicadas necessariamente. Não faça nada além do necessário. Essencialmente, é isso aí, né? Se você assume isso aí de um ponto de vista probabilístico, isso que está dizendo aí, que tudo que você assume tudo que você coloca mais, gera mais possibilidade de erro. Quanto mais você puder fazer com menos, melhor. Melhor. A minha avó falava isso, não procura chifre na cabeça de cavalo. Essa é a melhor definição para mim da navalha de Ockham. A melhor delas. Quando eu tentei explicar isso aqui para quem não é da área, porque quem não é da área acha que programar é a coisa mais idiota do mundo. Eu falei, não, precisa. Por que ninguém duplica o Google? Já perguntaram isso. Porque você sabe o que é fazer. Eu falei, não, é isso. Quer dizer, você está me ofendendo, pô. Não é assim. Não, mas o computador está na sua frente, você não faz porque você não quer. Eu falei, né? Bom entender que não é assim. Então, o exemplo que eu sempre uso é do prédio. Fala assim, mas o prédio, a galera projeta uma vez só e faz. Por que você está nessa conversa aí de que as coisas mudam? Eu falei, pois é, mas você projeta um prédio para falar assim, não, beleza, mas agora criaram uma tecnologia nova aqui para fazer o tijolo, eu vou só alterar. Vou trocar a biblioteca do tijolo aqui. Você não vai fazer isso. É outra demanda, é outra. Ninguém fala, não, você fez aí 4 quartos, mas na verdade eu fiz só 2. Então,
Você não tem essas possibilidades, certo? Você não programou, você até pode, mas você não vai fazer um prédio para ser extensível. Você não tem que integrar o prédio com tantas outras plataformas assim. Então é uma coisa muito mais determinista. Agora pensa sobre o software. O software é um processo, ele é a definição de um processo. Qualquer software que você pensar na sua vida, ele é um processo materializado. É isso que ele é. Então, existe um conjunto de características ali que é a obsolescência. O tijolo vai ficar obsoleto? Vai, mas nem por isso você vai jogar o prédio no chão e fazer de novo com outro tijolo. Com software, provavelmente você vai precisar fazer isso. Se a tecnologia que você está usando não atende, mas se chega um cara e faz melhor do que você, porque ele está usando uma outra tecnologia, você tem que mudar. Então o software tem essa natureza, é bem diferente, né? Quando o pessoal compara com as outras engenharias, eu acho que só pode, minha percepção, só vai até um certo nível. Não vai muito além dele, não. São outras características. É uma coisa que você comparar a engenharia naval com a engenharia civil. Tem algumas características, mas são outras coisas, são outros requisitos, são outros tipos de usuários, são outros tipos de tolerância à falha, tudo. E você não tem assim, muitos tipos diferentes de dados que podem ser entrados para um prédio, você não tem que limpar dado para entrar no prédio, você não tem... Né? Então, isso tudo faz muito sentido. Eu estou mencionando essa questão do prédio porque sempre, quando eu comento isso com as pessoas que não são da área, a resposta que eu tenho é essa. Por que eu consigo projetar um carro? O prédio é o exemplo que eu mais uso, porque eu consigo fazer um prédio, que é muito mais difícil, é o que eu ouço, que me ofende de novo. E por que eu consigo fazer um prédio projetando uma vez o software não? Então, o raciocínio é esse aí, é bem simples. O prédio é uma outra conversa, as outras coisas são outras conversas. O software é um tipo de entidade que é diferente. Pensa no software distribuído e que tem que distribuir sozinho. Mas pensa agora em inteligência artificial. Até mesmo um prédio é modificado. Porque essa casa aqui, por exemplo, foi toda modificada. Então, não só na estrutura, mas na fachada. E o que acontece é que um prédio, ele realmente não é feito para ficar sendo modificado toda hora. Senão vai gerar um custo enorme. É realmente um outro problema. Então, o Peter Drucker tem essa afirmação aí, que é nada é tão inútil do que fazer com grande eficiência que não deveria ser feito. E quando a gente está falando de construir uma coisa para um usuário final e que vai colocar vários requisitos que depois ele pode mudar, e se você construiu efetivamente, se você implementou aquele requisito, você resolveu aquele problema e depois você vai jogar aquilo fora, isso é um puta desperdício. Essa é a definição de desperdício, né? Então, ou seja, você pode ter feito da maneira mais linda, a melhor tecnologia, etc., mas você vai ter que jogar isso fora, ou seja, é inútil, certo? Embora tenha sido feito com grande eficiência, pode vir a ser feito. Então, isso aqui eu acho que representa muito bem o que é o design evolutivo, esse desenho. Ele funciona em cada etapa, ele funciona, só que ele é incremental. O cara no final ele quer uma guitarra acústica, bacana, com encordoamento baixo, mas sem trastejar, entendeu? Agora, se você já for direto para essa guitarra, o seu risco de errar é muito grande. Então o que você vai fazer um modelo mais simples, falar é uma coisa parecida com isso? Então tem duas cordas só aí. O cara do Morfine tocava com duas cordas. Marxismo, beleza, já é usável. Depois você coloca um pouquinho mais de corda, depois você abre um buraco ali no corpo, ou seja, você diminui o risco. Se você for do nada e quiser chegar aqui, ou se você for do nada aqui, é mais fácil, e depois vir para cá e validar, e depois vir para cá e validar, e depois para cá validar, o risco diminui substancialmente. Cada passo que você dá, você está mais seguro dele. Ou seja, você não vai deixar para mostrar o cara isso aqui no final, quando estiver perfeito. Você vai mostrar isso, para ele falar, é isso, mas eu queria mais corda. Aí você coloca mais corda, ele fala, não, é isso, mas eu queria uma sonoridade diferente. Aí você for um buraco aqui, ele fala, mas eu também queria ligar na caixa. Aí você vai e coloca, faz muito mais sentido, né? A gente chega no design evolutivo. Esses aí são os guidelines que a gente tem para fazer um software de forma evolutiva, certo? Então, é um desenvolvimento que é orientado a teste, refactoring, né, com integração contínua. Esse Agni é que significa you ain't gonna need it. Você não vai fazer um negócio agora que você vai precisar lá na frente. Deixa de você fazer quando você for precisar. E o Dry é don't repeat yourself. Há quem diga, a galera da área aqui, duplicação de código é o grande mal, um grande malefício que você deveria evitar. E por fim, você tem que escrever o seu código de uma forma também que seja fácil de dar manutenção, manutenível, que seja extensível, que seja compreensível, certo? Que use a menor quantidade possível de recursos, nesse caso é classe, porque significa que você diminuiu a entropia, você diminuiu a complexidade. Então, esses aí são os guidelines, a gente passa por cada um deles, para explicar mais ou menos o que é. Eu não pensei em fazer um
uma analogia com a monografia não, mas eu acho que dá para fazer até, se quiser pensar nesse formato. Se você pensa no desenvolvimento que é orientado a teste, o que é isso? E isso é um negócio que eu passei a usar e realmente funciona. Isso aqui eu confesso que no último ano e meio, do ponto de vista técnico, essa aqui foi a melhor coisa que eu aprendi. Eu fui pelejando, uma hora eu entendi, parece que veio uma iluminação e falou, é assim. Opa. Automaticamente, os bugs terríveis, que você leva aquele tempão tentando achar, foram todos embora. Tem bug, lógico que tem, mas é muito mais fácil de achar, muito mais tranquilo, muito mais suave. Quando você precisa mexer, é muito mais suave, você fica muito mais seguro de colocar as coisas em produção. Então, são 3 coisas que tem que fazer. Antes de eu escrever código para a classe, eu vou efetivamente, vamos falar em Java, todo mundo fala em Java, você vai lá no JUnit, cria o nome da classe, escreve um teste, já escreve o método que você está testando e vai ficar tudo vermelho, vai dar pau, certo? Você usa o próprio Eclipse para criar a classe para você, ele joga no pacote certinho, depois você garante que o teste dá pau. Por quê? Porque senão se ele der certo de primeira, com qualquer implementação que você coloca lá dentro, deu zero. Isso aí pode comprometer o que você está assumindo mais para frente. Entende? Imagina que você colocou um método lá que é return true, e ele voltou, verdadeiro. Então na primeira ele já dá certo. Dependendo de como que você começa a continuar refatorando aquilo ali, pode ter uma condição que vai bater return true toda hora que você não vai saber. Você não vai conseguir testar. O seu teste passa e o código está errado. Então a primeira vez você vai garantir que ele está errado. Depois você vai escrever a menor quantidade possível de código. Lembra da navalha de Ockham? Não duplique não multiplique as entidades necessariamente. A menor quantidade possível de código possível. Não, mas isso aqui está ineficiente. Não, mas isso aqui é uma busca dimensional com uma árvore KD. Não, é linear mesmo. É a mais idiota, a mais simples possível. Vai funcionar, beleza. Aí você vai refatorar, se necessário. Porque você não quer multiplicar as entidades além do necessário. Então, pode olhar para isso e falar, não, mas isso aqui é idiota. Isso aqui é um processo idiota. Mas acreditem, não é. Requer um esforço e tem umas nuances para você começar a fazer isso aqui de verdade que você não vai pegar de primeira. Porque você vai pensar, não, mas isso aqui é bobagem, eu vou direto no código, depois eu faço o teste, já quebrou o processo. Ah, não, mas eu vou escrever aqui já o melhor código, eu já vou... Não, não é assim. É o melhor código possível. Essencialmente, pensa assim, se você quiser levar isso aqui para o lado da monografia, isso aqui é submeter o texto ao orientador. Tá? Então, antes de você mandar para a banca, você manda para o orientador. Ele vai falhar, né? Vai falhar. O teste vai falhar. Uma hora ele passa. No momento em que ele passou, beleza. Por que isso aqui é bom pra cacete? Por várias razões. A primeira razão óbvia, isso aqui vai te garantir, se você fizer isso aqui direito, esse menor quantidade possível vai garantir que o seu código vai ficar muito menor do que ele ficaria se você começasse a multiplicar as entidades além do necessário. Então você vai sempre fazendo orientado a chegar naquele objetivo ali final. Então beleza, eu preciso desse método, então só põe ele. Então vamos falar do Yagni ali, só põe ele, não põe mais nada. Vai colocar só ele, bonitinho. E na hora que você chegar na solução final, você vai olhar para ela e falar, opa, 2 classes, né? Resolveu o problema. Se fosse para você fazer, pra você começar a pensar, não, mas isso aqui eu posso usar um factory, mas aí eu vou usar um strategy aqui. Quando você olhou, você já tem um código gigantesco, depois vou dar um exemplo. Você tem um código gigantesco que você poderia ter feito com uma ou 2 classes. Então essa é a primeira coisa, você diminui a complexidade do código. A segunda coisa que é tão importante quanto talvez mais, é que para você adicionar funcionalidade, você faz com muito mais segurança, porque você já tem o teste escrito. Você vai mexer no seu código adoidado e no final você vai rodar o teste. Passou, tá tudo certo. Não passou? Bom, beleza, então não sobe, eu quebrei alguma coisa. E se adicionar uma nova feature, vamos dizer assim, ele deve seguir o mesmo processo. Mesma coisa. Eu vou colocar um método novo na classe. Aí você foi lá dentro da classe e mexeu, tinha umas variáveis lá que são de instância, e você mexeu e deu um problema. Não. Beleza, então você quebrou, pelo menos você sabe que você quebrou, né? Você não corre mais o risco. E a terceira coisa, isso aí já é um negócio que é meio sutil, assim. Você começa a desenvolver as coisas para elas serem seguras. Quando você vai, talvez, desenvolver um veículo, você vai preocupar muito menos com o design dele, com o formato, com o estilo de roda, do que com os testes de segurança. Então você já desenvolve com aqueles requisitos de segurança em mente. Você vai desenvolver para aqueles requisitos. Então agora você não está desenvolvendo, quando você estiver desenvolvendo uma classe, você está focado no problema, mas no seu formato de desenvolver, ela tem que ser desenvolvida para passar esses testes de aceitação.
ela tem que se comportar dessa forma, entende? Então isso você vai determinar antes do código. Você saber que a classe funciona, isso é independente da sua implementação, você já sabe o resultado que você espera. Então você numa classe que ordena, é uma coisa, estou implementando o Quicksort, beleza, você já pode escrever todos os testes, com uma array vazia, com null, com um array com 2 elementos, com um array já ordenado, com um array ordenado ao contrário, metade da array ordenada ao contrário, a outra metade ordenada crescente, etc. Você já vai testar e falar, e se entrar isso, eu espero isso. E se entrar isso, você não está nem pensando na classe, a implementação deixa. Você vai escrever os testes e falar, ó, é isso aqui. Se isso aqui acontecer, beleza, eu tive sucesso. Então, o seu mindset muda. Você fica focado mais no requisito de segurança, vamos colocar assim, ou seja, de corretude, né? Acho que é o melhor termo aqui. Então, essa é uma coisa. Sem desenvolvimento orientado a teste, o design evolutivo não funciona. Por quê? Bastante óbvio, porque ele é evolutivo. Então, se ele é evolutivo, significa que as features vão entrar. E elas não podem quebrar o que estava antes. E para você saber que o que estava antes não foi quebrado, você precisa testar. E nada melhor do que já ter o teste definido, certo? Então, para você desenvolver evolutivamente, isso aqui não tem jeito de você pular fora. Agora aqui do ponto de vista mais do código em si, então ali a gente falou de práticas, né? Como é que você aborda o código, aborda o design. Aqui nós estamos falando de como é que você escreve o código. Então a primeira coisa que a gente tem, que é importante pra cacete, navalha de Ockham, minha avó, né? Não procura chifre na cabeça de cavalo. O Robin colocou aquele monte de coisa, aí o Batman falou com ele, você não vai precisar disso, essencialmente é isso. Isso aqui é normal, né? Você aprende a fazer essas coisas todas aí que tem um nome bonito, você já quer usar. Não, isso aqui eu vou fazer já paralelo e vou botar um toque aqui, vou chamar, vou fazer já distribuído. Não, é um if. É o if e resolve. Então esse Agna aí, nessa literatura técnica dessa área, você encontra o tempo todo. You ain't gonna need it. A outra coisa é não se repita. O que significa não se repita? Pensa um exemplo claro. Tinha uma codificação de MP3 para Wave. Tinha esse método escrito em 4 lugares, em classes diferentes. Detalhe, 3 errados. Você não sabia qual que era o certo, você pegava e usava. Falou, ó, converte, estou usando. A gente estava repetindo, né? Estava duplicando coisas. Não é para duplicar. Então tem o famoso código espaguete. O que é o código espaguete? É aquele código que tem um monte de duplicado, tem um monte de ponto de interseção, um monte de métodos e classes que fazem a mesma coisa. O problema disso é que se você descobrir o erro em uma, por exemplo, nós descobrimos o erro na conversão do Wave. Você teria que trocar todas as outras e falar, agora deixa eu usar esses aí. Aí você tem um problema, porque a dependência é de um outro jar que depende do outro. Aí, puta que o pariu. Aí tem que sair mexendo no negócio inteiro. Isso é um problema muito sério. Isso dá uma margem muito grande para bug. O que foi o caso? Tinha um pedaço do processo que funcionava e o outro não. E eles usavam a mesma coisa. Mas não é possível. Não é possível. Não, era possível. Um estava usando uma classe, o outro estava usando outra. O método que tinha, na verdade, a assinatura era diferente, mas a semântica era a mesma. Mandar MP3 para o Wave. Código repetido é o primeiro indício da necessidade de um refactoring maior. Você começa a ter essa quantidade de repetição, já é o primeiro indício que, peraí, funciona, tem os testes, beleza, mas vamos dar uma revisão geral aqui, para a gente acertar, para continuar andando daqui para frente, porque o design se perde pelo meio do caminho mesmo. E o último que a gente usa para fazer desenvolvimento orientado a objetos. Isso aqui é muito importante. É muito importante. O que é o princípio da responsabilidade única? Significa, é esse caso que eu acabei de falar aqui. Eu tenho uma classe que faz, por exemplo, as conversões de áudio. E só ela. Eu não vou colocar um método de fazer conversão de áudio numa outra classe, num outro módulo. Então, esse é um pedaço da conversa. O outro pedaço da conversa é assim, uma classe ela deve fazer uma coisa só. Então eu falo assim, nessa classe aqui ela converte áudio e ela conecta no banco também. Ela é uma classe de acesso ao banco. Não façamos isso. Esse open closed significa o seguinte, o software tem que estar aberto para extensão e fechado para modificação. Quando você pensa em design pattern, por exemplo, eles trazem uma ajuda muito grande para você fazer isso. Por exemplo, se você traz um algoritmo novo para fazer busca de similaridade textual, de ranqueamento de documentos, o TF-IDF não serve, BM25 não serve, a distância de cosseno não serve, não tem nada servindo, eu tenho um método novo aqui. Você não vai mexer nos outros, você fala, então eu vou apagar isso aqui, ou eu vou alterar. Não, você não vai fazer isso. Você vai estender, vai colocar mais um searcher, vai lá no método e você vai plugar. O teu software tem que estar aberto para fazer isso. Isso é um princípio de design. Você tem que desenhar um software para aceitar essas mudanças. Entende? Você não tem que necessariamente apagar.
devagar, porque a gente sabe que corrigir tende a ser muito mais custoso do que refazer, dependendo do que você estiver falando, do nível de complexidade. Então você tem que fazer sem pensar nisso. Não que você vai fazer, lembra aqui desse lance aí, do IAG, não, certo? Mas quando você desenhar, você tem que deixar o design preparado para fazer isso. Esse princípio de substituição de Liskov é aquilo que em Java a gente tem pra cacete, que é, por exemplo, você bota assim, collection de integer. Você pode trocar por array, por list, por set, beleza. O que significa isso? Os tipos concretos devem ser substituíveis entre si. Ou seja, uma lista é um collection, um set é um collection. Então, onde eu tenho collection, integer C igual a new list, new array list, se eu trocar por set, vai funcionar. E se eu trocar de array list para linked list, vai funcionar. E se for de hash set para tree set, vai funcionar. Entende? Esse é um princípio de substituição, porque eles seguem esse princípio da substituição de Liskov. A interface é a mesma, a interface collection é a mesma. Tem aqui a segregação de interface. É bastante direto isso, né? Você não vai colocar ali, você não deveria forçar as implementações daquela interface terem implementações de coisas que eles não vão usar, coisas que não são importantes. Então, por exemplo, eu não vou fazer um buscador implementar um collection. Tem o Lucene lá, o search. Eu não vou fazer implementar um collection, não faz sentido. É mais um princípio a se seguir. E esse último, que é a injeção de dependência, que todo mundo deve saber, e é a coisa mais ridícula do mundo, mas que muda o parâmetro integralmente, principalmente do ponto de vista da testabilidade. Que significa o seguinte, você tem classe A que usa a classe B. A forma como todo mundo vai fazer de cara, você vai lá no construtor da classe A e vai fazer B igual a new B. Você vai instanciar o B dentro da classe B. Qual é o problema grande? Quando você estiver testando A e o teste falhar, você não sabe se a culpa é de A ou de B, porque você não tem controle sobre B. Quando você está fazendo um experimento, você tem que controlar as variáveis todas, certo? Porque senão você não consegue chegar numa conclusão. Então, não, eu tenho controle aqui sobre o sistema, com exceção dessa variável, que eu não consigo controlar. Então, como é que você sabe que o seu resultado foi ou não por causa dessa variável aqui? Então, a injeção de dependência nada mais é do que você faz com que uma classe não seja responsável pela instanciação das dependências dela. Ou seja, não sou eu A, eu preciso do B, mas não sou eu que vou instanciar B. Não vou. Então é esse negócio. Ao invés de você fazer dentro do construtor de A B igual a new B, você vai fazer no construtor de A receber B e vai forçar o cliente da classe a te passar aquilo. Qual que é a vantagem desse negócio? É que agora, quando você for testar A, você pode injetar ali um B sobre o qual você tem controle. Então porque quando você está testando, não é um experimento, está experimentando a classe, né? Você consegue injetar um B ali, esse tipo de objeto se chama mock, geralmente. Você injeta um mock de B que se comporta de uma forma totalmente controlada, que você sabe qual é, e você passa e você pode garantir então que se der problema, a culpa não é de B, porque o B você conhece. Isso aí é que aumenta a testabilidade mais. Dito isso, se a gente voltar aqui, a gente consegue entender que, se vocês forem adotar o design evolutivo, são 3 práticas e 2 mindsets. Vamos colocar assim, na hora que você for desenhar as suas classes. Uma prática de fazer o desenvolvimento orientado a teste, na inclusão de novas funcionalidades, refatorar, fazer ficar decente, né? Ou seja, fazer seguir os princípios de Agni, Dry, Solid, quando o seu refactoring for feito, e colocar isso no ar, fazer um deploy, de uma forma que é o mais transparente possível, e já existe um ferramental para isso, que é a integração contínua. Isso é o design evolutivo. E se você me pergunta, né, por exemplo, eu achava que eu era um arquiteto de software, no meu LinkedIn, no meu currículo eu coloco isso, mas estou pensando em tirar. Está pegando mal, não existe mais essa profissão e ela parou de fazer sentido. Né? Quando você pensa naquele ferramental, porque você não tem uma arquitetura que foi desenhada upfront, né? Ela emerge, como a gente falava do design, a arquitetura do negócio emerge. Se você me pergunta dos frameworks, fala, pô, mas existe, quer dizer, tem arquitetura que já é estática. Eu falo, bom, ela é estática porque ela foi bem experimentada. Você não vai desenhar um framework do zero, certo? Porque senão você tende a mudar muito. Então, o padrão geralmente resolve o problema uma vez, daí faz um ajuste para resolver uma segunda, daí você vai ajustar menos para a terceira. Se você for resolver uma 4ª vez e usar a mesma estrutura, você fala, ó, beleza, eu provavelmente cheguei no framework aqui, vamos investigar. E beleza, porque aquilo passa a ser um design específico, né? Ou seja, sei lá, eu não sei se eu posso aproximar dessa forma, não sei se estou sendo leviano, né? Eu sei que no passado tinha triciclo, uma hora colocaram 4 rodas e falaram, melhor, né? Legal, 4 rodas é legal. Então ficou, então é sempre assim agora.
Qual o framework para você ter um carro? Volante, 4 rodas, e acelerador, por exemplo, e marcha. Basicamente é isso aí. E do ponto de vista da teoria dessas coisas, eu sugiro a leitura desse artigo, em especial, desse cara, e ler o blog dele sempre. O cara é foda e ele é muito didático. Esse cara trabalha em projetos de todas as naturezas, no mundo inteiro. Ele trabalha com os papas da área, que também trabalham com ele, eles também contam mal por isso. Ele escreve os livros mais importantes dessa área. E do que eu percebo da galerinha dele, é um pessoal que essencialmente está na indústria. Tem um deles, que eu não sei se é o Ward Cunningham, tem um deles que é um cara muito influente da academia, que inclusive tem um aluno dele de doutorado que fez uma dissertação inteira sobre refactoring, que é legal ver, e hoje só tem implementado no Eclipse, tem uma abinha de refactoring lá, ele que criou, no melhor do meu conhecimento, né, criou Extract Method, aqueles refactorings clássicos. Então, a vantagem de seguir esses caras, porque esses caras é que vão alinhar a gente com o estado da arte. A vantagem de seguir esses caras é que eles vão lá na indústria, veem o que está acontecendo, resolve 1, 2, 3 vezes e traz para a literatura. É o contrário, né? Então eu recomendo pra caramba e é isso. Essencialmente é isso aí.